interessante, tudo bem? Porque ela é uma parábola escatológica. Eu vou fazer a introdução, iremos entrar na parte escatológica e depois trazer ela para o conceito de estudo, o que o Senhor quis falar, tá bom? Então vamos lá, coloca para mim na tela, por gentileza aí, né? Isso, ela está em Mateus capítulo de número 25, do verso 31 ao 34. É o único lugar, nos livros sinóticos elas não estão. Pastor, o que é livro sinótico? A igreja, quem não sabe o que é livro sinótico, levante a mão. Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos. Eles falam a mesma coisa, tá? Por isso são livros sinóticos, são livros idênticos. Pastor, por que o Evangelho de João não é sinótico? Porque o Evangelho de João fala 7 milagres que não constam em Mateus, não constam no livro de Marcos e não constam no livro de Lucas. Um exemplo, a transformação da água em vinho, você não vai encontrar em Mateus, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em Lucas, só lá. Tá? A passagem do paralítico lá, 38 anos, só em João. A passagem da mulher que está, a mulher samaritana, só em João. Então, existem 7 milagres que só o Evangelho de João narra. Mateus e Marcos e Lucas não narram, né? Mateus, a título de conhecimento, isso é muito bom. Mateus é chamado, tá? O livro de Mateus não é Mateus, ele é Levi, ele é cobrador de impostos. No capítulo 9 do livro de Mateus é que ele se converte. Então ele narra do 1º ao verso 8, uma narração. Do verso 9 em diante, ele não narra, ele vê, porque ele é discípulo e anda com o Senhor Jesus. E aí o que acontece? O livro de Marcos é aquele jovem que tem 17 anos e quando os soldados vão prender o Senhor Jesus no Getsemane, o que acontece? Segura ele pela roupa e ele sai pelado, a roupa fica na mão dos soldados. E Marcos é o primeiro que escreve, mas é Pedro que cita e Marcos escreve. Então Marcos não foi discípulo, viu Jesus, andou com Jesus, mas era muito jovem. Ele é filho da Maria, aquela Maria que estão orando na casa dela, Pedro está preso, né? E Lucas se converte foi tratar do apóstolo Paulo, tá? E viu que o corpo do apóstolo Paulo era todo marcado. E ele falou, esse homem é um gladiador? Mas ele não tem aspecto, ele é pequeno, 1,55 m, é garrincha, não tem um aporte físico, e porque o corpo dele parece um gladiador, todo machucado. Isso chamou a atenção. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu levo as marcas de Cristo, né? Então, a partir disso, ele se converteu. E aí começou a andar com o apóstolo Paulo, né? E ele, por ser um médico grego, o que ele fez? Andando pela Palestina, andando pelos locais que o Senhor Jesus passou, então ele ia nos locais, nas aldeias, nos locais que o Senhor Jesus fez milagre, e ali ele batia em porta, o que aconteceu? E as pessoas narravam. Então, o livro de Lucas é o mais completo na questão de mais detalhes nos milagres, você entendeu? Porque ele é um doutor, ele vai escrever para um amigo teólogo o que está acontecendo, tá? E João não. João é aquele que é um livro da revelação. Ele traz o verbo divino, tá? O capítulo 1 nada mais é o cântico da Torá. Então se cantava dentro da sinagoga, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Torá está entre nós, ele só fez alguma mudança, né? E ele traz a revelação de Cristo em relação aos milagres, aquela coisa toda, amém? Porém, em Mateus, nós vamos ver essa parábola do bode aí, e da cabra, né, do cabrito e das ovelhas. Vamos lá, Mateus capítulo 25 e 31, do verso 46, vamos. E quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, tá? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas.
Pastor, em que época acontecerá isso? Na segunda vinda dele. Pastor, é o juízo final, é o trono branco? Não, não é. Não é, tá bom? E nós vamos dizer isso, tá? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes, o quê? A esquerda sempre é condenada, até na Bíblia, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito. Igreja, preste bem atenção. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos ouvir essa voz? Irmã, nós vamos ouvir essa voz? Sim ou não? Sim? Vamos ouvir essa voz? Sim? Vamos ouvir essa voz? Vamos ouvir essa voz? Vamos ouvir essa voz? Irmã, vamos ouvir essa voz? Vamos ouvir essa voz? Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas para a vida dela. Ah, não, foi excelente. Foi maravilhoso, porque eu dei a introdução. Eu falei, olha, eu dei, sabe? Fiz a pergunta, mas já tinha dado a resposta. O fator é prestar atenção. Nós não ouviremos essa voz. Por quê? Fomos arrebatados. Não ouviremos essa voz. Você entendeu? Por isso que essa voz quem vai ouvir é quando o Senhor Jesus vier, quando Ele pisar no Monte das Oliveiras. Aconteceu o grande cataclismo que o livro de Joel profetizou. Pedro, capítulo 3, Joel, capítulo 2, versos 28, 29 e 30 profetizou. 2 Pedro, capítulo 3, ele profetizou, verso 9, 10 e 11. Os 7 ai, né, do livro de Sofonias, os ai de Sofonias, profetizou. Todo o Velho Testamento profetizou por esse dia. Tá? Então nós não, segundo o apóstolo Paulo diz que a trombeta soará e nós seremos arrebatados. Ah, pastor, mas o senhor crê, o senhor é pré. Não tem como eu ser pós, ser arrebatado no período, porque o que acontece? Se eu leio a Bíblia, e a Bíblia ela é escatológica, ela é um livro que o que conta em Gênesis vai afirmar nos outros livros, até Apocalipse. Se eu abrir Gênesis, eu vou ver o arrebatamento ali. Quantos arrebatamentos tem em Gênesis, igreja? Quantos arrebatamentos tem em Gênesis? Quantos? 2. Enoque foi transladado, foi abduzido, desapareceu, tá? Nunca mais foi visto, porque andou com Deus. Primeiro arrebatamento. Segundo, Deus preservou 7 dias, o arrebatamento está em forma de arca. 7 dias, Noé entra. Eu já disse isso aqui. Irmã, se a senhora tivesse, vamos trazer para o dia de hoje, lá na lavanderia do seu prédio, lá, né, tirando a roupa da máquina, olhar para a janela, daqui a pouco você via pela rua, né, cachorro, gato, passarinho, aquela coisa toda, correndo por um caminho só. Trazendo para os dias de elefante, leão, tigre, macaco, ovelha, cabrito, bode, tudo numa direção para a arca. Você não vê isso todo dia, era uma coisa que chamar a atenção. Todos os animais entraram na arca. Noé e sua família entrou na arca. E a arca ficou quantos dias com a porta aberta? 7 dias. 7 anos do período da grande tribulação. E quem crê que vai ser arrebatado no período da tribulação, não tem que rasgar essa parte bíblica. Então nós não ouviremos essa voz, porque estaremos com Ele. Nós não ouviremos essa voz, porque estaremos com Ele. Oh, aleluia. Então vamos lá. E aí, né? Verso de número 35. E aí ele vai dizer, por que ele está separando o bode das ovelhas nesse texto? Porque eu tive fome e deste de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, me vestiste. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver.
Então o justo lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Tá? Então os justos, não é os ímpios, os justos estão fazendo essa pergunta, porque ficaram indagados. Tá? E o justo lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. Então o inferno não é para ser humano. É interessante isso, né? Foi preparado exclusivamente para o diabo e seus anjos. Por quê, igreja? Porque o inferno foi preparado por eles. É bem fácil responder isso. O corpo deles são corpos celestiais. O nosso são corpo matéria. Tá? Então aí, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de ir, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me visitaste, enfermo na prisão, não me visitaste. Então ele também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, com estrangeiro ou nu, ou enfermo na prisão e não servimos? Então responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequenininhos o não o fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Eu quero chamar toda a atenção de todos nesta noite. E fica difícil, na qualidade de ser humano, pensar na eternidade. A geração passada pensava mais na eternidade do que a geração de hoje. Os hinos que era composto na época era em relação à eternidade. Você pode cantar os hinos da harpa, não fala que Deus abriu porta, que Deus vai abrir o mar vermelho, não. É enaltecendo a Deus e falando da eternidade. Os hinos que foi feito na década de 70, de 80, tá? O rei está voltando, então todos trabalhavam isso. A geração de hoje, tá? Muitos imaginam, inclusive nós estávamos até conversando isso, muitos imaginam que a igreja é um divã. Vai ter todos, não estou dizendo que esta é a igreja, estou dando uma geral. Todos nessa geração vêm para a igreja achando que a igreja é psicóloga, ela vai tratar o seu assunto. Mas ninguém quer ser tratado por dentro, que é o tratamento externo. Essa é a realidade. Por isso que parece, aos olhos humanos, parece que o evangelho não está sendo pregado como é e não transforma mais o ser humano. Esta é a realidade que nós estamos vendo, porque a igreja se apostatou, tá? Só que, olhando para a Bíblia, hoje, os crentes de hoje, em maneira geral, tá, estão esquecendo disso aqui, Vida, isto é primordial. A vida passa muito rápido. Júnior, está com quantos anos? 48. Um dia desse você estava soltando pipa na rua da tua casa. Já faz 40 anos. Passa, você não sente. Muito rápido. Você pode chegar numa pessoa de 90 anos. Tá? Pode chegar no voo da minha esposa, 97 ou 98, Zana? 97, vai fazer 98 agora em novembro, né? 98 anos. Está lá. Passou muito rápido. Só que a eternidade não. Tá? Imagina que a eternidade, para que você possa mensurar dentro da sua mente, o que é eternidade? Pastor, eu não sei, porque eu vivo nesse mundo que é hora, minuto, aquela coisa toda, e um dia irei morrer. Tá? Então, a partir de hoje você vai ter o conceito do que é eternidade. Pega-se, como é o nome daquele produto? É conta-gota que você pinga no nariz?
É conta-gota? Isso? Pega um conta-gota e tenta esvaziar o oceano. Esse é o conceito de eternidade. Vai lá com aquele negócio lá e pinga na areia. Vai lá de novo na praia, tenta esvaziar o oceano com um conta-gota. Ou um balde. Isto é eternidade. Vai passar o resto da sua eternidade com Ele. E qual é a principal causa de tudo isso? Você precisa estar dentro desse corpo cadavérico, falho, pecador, tá? Para decidir se você quer morar com Ele ou morar sem Ele. Porque você é eterno. Não pensa que os que estão com o Senhor Jesus vão morar com Ele eternamente. E os que não estão com o Senhor Jesus não irão morar, vão desaparecer. Não. No julgamento final, todo mundo que estiver no inferno, inclusive Satanás, tá? Ou que é função dele, diabo é função dele, né? O nome dele é Eilarel, tá? Ou estrela da manhã, em hebraico é Eilarel, ou estrela da manhã, em latim, Lúcifer, filho da luz, tá? Até ele estará lá com seus anjos. Então, serão julgados e serão lançados no lago de fogo, que tem bicho preparado lá para atentar o anjo caído também. Olha a capacidade desse ser que Deus fez no lago de fogo. Não estão no inferno. O inferno é fichinha perto do lago de fogo. E aí o texto, como você é eterno, aquele sopro que Deus deu a Adão, tá? Foi passado para você na concepção, quando seu pai e sua mãe se relacionaram, aquele sopro de vida é eterno, ninguém pode acabar, porque foi Deus que soprou. Então isso é eterno, a tua alma é eterna. Tá? Então é isso que irá. Ela hoje tem contato com o mundo externo que você vive, matéria, pelos seus sentidos. Nessa outra dimensão, ela não precisará do teu corpo matéria. Ela estará lá. Com consciência. Não, morreu, acabou. Isso é balela, isso é mentira. Pura consciência. Você vai saber quem você é. No dia do julgamento, passará um histórico da tua vida. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Existe o Deus colocou dentro da tua consciência o que é errado e o que é certo. Toda pessoa, um marginal, um bandido, mesmo com a consciência cauterizada, ele sabe que ele errou. Ninguém. Não tem. Então, é muito importante o que eu estou fazendo com a minha eternidade enquanto estou vivendo nesse corpo matéria. Só correndo atrás de Deus por causa daqui. Que é 70, 80, 90 anos no máximo. Arranha a casa do 100, que é o mínimo do mínimo. O que eu estou fazendo? Como eu estou relacionando com Ele? As parábolas vão nos mostrar isso. Vamos lá. Uma reflexão teológica. A parábola das ovelhas e dos bodes, Mateus capítulo 25, caracteriza-se por radicalidade. Porque é uma palavra de julgar. Isso. Ele encerra o discurso apocalíptico de que Jesus está em todo o capítulo do verso 24 e o 25 termina com o juízo. Vamos ler o 24 para poder entendermos isso. Coloca para mim Mateus 24, nós vamos ler na íntegra, tá? E vou correr para poder terminar essa parábola. Mateus 24, porque o verso 25 e o de número 46 encerra todo o assunto do Mateus 24, Mateus 25 e 46 é o encerramento, que é, vamos lá, 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele, seus discípulos, para mostrar a estrutura do templo. Tá? Já disse aqui, volto a repetir, 46 anos Herodes utilizou para reformar aquele templo. Não ficou belo e rico como nos dias de Salomão, mas ficou muito bonito. Foi 46 anos, ficou muito bonito. Né? O que ele fez isso? Herodes não era judeu. Herodes é descendente de Esaú, é os últimos descendentes de Esaú. Ele reformou o templo para tornar mais amigável do povo judeu. Né? Então vamos lá. Jesus visita essa estrutura e falou, não vai ficar pedra que não seja derrubada aqui. Então Jesus, por ele disse, não veste tudo isso, em verdade, vos digo que não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando aconteceu isso? Da fala do Senhor Jesus, quando aconteceu isso? O Senhor Jesus vai falar isso no ano 31, tá? Ele está com 31 anos de idade, está no primeiro ano da sua missão, e ele vai dizer esta profecia, ele está no terceiro ano da sua missão, tá? Já está perto de acontecer o seu sacrifício, está no terceiro ano, certo? E no ano 70 daquela época, 33 menos 70, quanto dá? 27 anos depois, aconteceu o que ele acabou de falar aí. Então, 27 anos, Tiro? Não. Ajuda aí, professor. Não. Filho do imperador? Tito, obrigado. Tito, tá? Invade a nação de Israel, mata todo mundo, pega ao perímetro de quase 30 km ao redor da nação, cortou todas as aves, todos os judeus foram estacados, morto estacado, e aí o que acontece? Sobraram 970 e poucos judeus lá em Massada, onde era o palácio de Herodes. E aí ele gastou 1 ano e pouco para poder invadir o palácio de Herodes. Quem entrar na foto vai ver na história, porque foi em cima de uma montanha e fecharam o acesso por baixo. E aí o que acontece? Ele pega esses que sobraram e tenta matar afogado no mar morto. Só que Lessal não conseguiram matar, né? Então vamos lá. Só o fator de história para que você possa entender. Verso de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do... Preste bem atenção à palavra sinal. Isso é bem importante para quem está estudando Bíblia, tá? Porque indagaram, qual é o sinal que isso quando vai acontecer? E aí ele vai dizer, verso 4, vai falar tudo menos o sinal. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos quê? Para que eu não seja enganado, eu tenho que conhecer o quê? Então veja bem. Me dá um copo de água aqui, fechado. Por gentileza, bem rápido. A geração dos crentes, principalmente os neopentecostais e ou pentecostais, se eu disser que se subir no monte, fiquei lá 30 dias jejuando e consagrando, e descer, você vai levar essa água para sua casa e tudo vai mudar lá, mas aí você tem que dar 5 mil reais. Começa com 5 e termina com 1. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vão aceitar. Quem não quer mudança? Quem não quer mudança? O pastor, usado por Deus, ficou 30 dias no monte, jejuando, consagrando. Agora, esse copo aí, R$1.000, ou se dependendo da minha condição financeira, assim, vai resolver os meus problemas, eu vou chegar em casa, todo mundo vai tomar e as coisas vão melhorar. É a geração de hoje, é assim. Eles querem transformação externa. E através da fé acontece. Que isso, pastor? Sim, através da fé acontece. Senão, eu não estaria como estão hoje. Através da fé, 100%? Não. Mas vou dizer que uma boa parte acontece. Tá? Isso é sem sombra de dúvida. Por quê? Querem a transformação externa. Quero resolver os problemas externos. Mas não aqui dentro. Aqui continua falando palavrão, continua ofendendo, continua se gladiando, continua não sendo amável, continua querendo empurrar os pés pela mão, continua fazendo tudo porque não quer transformação aqui dentro. Tá? Então, Jesus respondeu, disse, acautelai para que ninguém vos engane. Verso de número 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o... E enganarão o quê? A muitos. Verso de número 6. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é fim. Sempre teve guerra. Verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Continue, está dizendo o que vai acontecer. Mas todas essas coisas é o princípio das dores, ainda não é dores.
Vamos lá? Então vão de entregar para seres atormentados, matar-se-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Acontece isso conosco, que moramos aqui no Ocidente? Ainda não. Tá? Ainda não. Verso de número 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, tá, se multiplicou a iniquidade. Nunca se viu tanta iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? É o pecado mais sórdido, é o premeditado. Você pensou, você analisou para praticar isso. Tá? Não foi errar o alvo e nem a transgressão. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. E esse evangelho do reino, que evangelho é que nós estamos pregando? Da graça, não do reino. Nesse período será empregado o evangelho do reino. Tá? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo e o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Vamos lá? Quando, pois, vir a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Eu precisava de uma aula toda, ou mais de uma aula, para explicar que abominação é essa. Eu precisava voltar na história, quem foi que fez isso, qual foi o rei que fez isso, Epifânio, por que ele fez isso, né? E Daniel havia profetizado, mas não é o conceito de hoje. Uma outra aula nós marcaremos isso, né? Porque Deus usou a vida do profeta Daniel para falar isso. Porque irá acontecer, construir o templo. O terceiro templo é construído, a judeusada, opa, esse é o cara, esse é o Messias, porque conseguiu trazer paz no Oriente Médio para nos devolver Jerusalém, para construir o templo. E aí vão adorar ele. Quando na hora de opa, não vão adorar Deus não, vão adorar eu sou. Tá? E aí, o que aconteceu nos dias de Epifânio, acontecerá de novo. Então, o que se estiver na Judéia, fuja para os montes, tá? E quem estiver sobre os telhados, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Por quê? Nesse momento, o mundo todo se revoltará contra a nação judaica. Por quê? Eles iam adorar o Messias, achando que ele é o Cristo, na realidade é o anticristo. A trava dos olhos deles cai, porque o ritual não é como é feito no Velho Testamento, esse não é o Messias, a nação de Israel vai ficar contra ele, e aí o que acontece? O anticristo estará mandando no mundo e vai querer dizimar a nação de Israel. Então, o texto vai, olha, quem estiver não se aflige, porque terá socorro. Tá? Quem estiver no telhado, não desça, porque haverá socorro. Tá? Verso de número 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar não se preocupa com a matéria, porque eu, eterno, vou entrar com providência, nesse exato momento, tá? Verso de número 19. Mas ai das grávidas que amamentam naquele dia. Por quê? Ai das grávidas que amamentam naquele dia. Muitos trabalham aqui no dia do arrebatamento, acontecerá isso também. Mas naquele período também acontecerá. Porque as grávidas não terão capacidade de se locomover rápido. E o anticristo, pegando a mulher, os homens, então esse texto tem dupla visão. Nos dias que está acontecendo isso e também no dia do arrebatamento da igreja, que as crianças que estiverem no ventre serão arrebatadas. Eu precisava de tempo, só estou lendo de uma pincelada muito rápido. É muito lindo estudar o sermão profético. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aconteceu isso também já, igreja. Tá? Aconteceu quando o imperador invadiu a nação. Tá? Vamos lá para o 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não dei crédito.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, vos disserem, eis aqui, e ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, muito rápido. Porque onde que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Esse texto está correto. E é o momento mais crítico de uma situação. Por quê? Quem sabe, águia come carne morta? Não, é um animal que caça. Tá? Se a tua Bíblia tiver corvo, ela está errada, é águia mesmo. Só que o texto está dizendo que a situação será tão terrível que as águias não estarão caçando mais. A situação estará tão terrível que elas estão comendo carne podre igual o gavião, igual o arbusto. Tão terrível que está a situação nesta época. Verso, e se trazer no campo espiritual, podemos colocar nos dias de hoje. Tá? Os crentes que é para ser águias, em vez de caçar, não estão caçando. Né? Quer ser transformado o exterior, não o interior. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu será o quê? Abalada, porque o Senhor Jesus está vindo nesse exato momento. Haverá um cataclisma tremendo, porque a terra voltará como era no Éden. Não terá essas divisões de 5 continentes, voltará como era, uma ilha e a água ao redor. Então, nesse cataclisma todo, nesses terremotos, maremoto, furacão, meu Deus, vai ser uma coisa terrível. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as com poder e grande glória. Eita Deus. A igreja vai ver isso? A igreja vai ver isso? Não. Nós viremos com Ele. E ele virá os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma e de outra extremidade do céu. Quem são os escolhidos nesse período, pastor? São os que não receberam a marca da besta. São os que não negaram. É esses que são escolhidos. Aprendei, pois, esta parábola. Aí vai falar da parábola da figueira, faz uma análise, né? Quando já os seus ramos se tornarem inteiros e brotar as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vi todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração que é? Aprendei, volta lá no 32. Tem muitas pessoas, os que já estudaram comigo sabem. Volta no 32, eu vou dar uma pincelada rápida. Verso 32, por gentileza. Aprendei, pois, com esta parábola. Que parábola é essa? Quem é figueira no texto? Quem sabe, levanta a mão. Israel. Pastor, por quê? A figueira aí simboliza, tem que ter ciência da palavra para poder entender isso. Tá? Abra sua Bíblia aí lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 25. 1 Reis, capítulo 4, verso 25. Bem rápido. Para nós podermos entrar em Mateus 25. E Judá e Israel habitava seguro, cada um debaixo da sua videira. Judá, videira, e Israel, figueira. Desde de Dan até Betseba, e todos os dias de Salomão. Então, nos dias de Salomão, Judá, tá, onde tinha sua capital Jerusalém, Judá era tido como videira, parreira de uva. E as outras 10 tribos, tá, que depois foi dividida, era figueira, é Israel. Eu pergunto para vocês hoje, qual é a capital de Israel? É Jerusalém? Nos dias aí era. Tá? E hoje, qual é a capital de Israel? Tel Aviv. Jerusalém não é a capital de Israel? Não. Quem domina Jerusalém? É o povo árabe. São os muçulmanos. Não é Israel.
Jerusalém não faz parte de Israel. O sonho do povo judeu é que faça parte, para eles construir o templo. Tá? Então aprendei dessa parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornarem-se enterros, quando isso aconteceu? Na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Se os Estados Unidos não intervêm, já tinha tomado o Egito, o Líbano, já estava tomando todo o Oriente Médio. Aviões levantavam sozinhos, sem piloto, segundo a revista Manchete da época do nosso Brasil, vai relatar isso. Tá? Então, isso já aconteceu. Brota as folhas, sabeis, está próximo o verão. Brotou as folhas. Hoje é uma nação constituída, uma nação forte, amiga dos Estados Unidos. Ninguém pode mexer com ela. Mexeu, Trump vai lá e manda soltar bomba. Funciona assim. Tá? Igualmente, quando vi todas essas coisas, sabei que está próximo o verão. Estou às portas. Aí, para que eu saiba quanto tempo é uma geração, eu tenho que ir lá para o Salmo de número 90, verso 12. Coloca aí. Vamos saber quanto tempo é uma geração. Ensina a me contar os nossos dias de tal maneira que alcance o coração sábio. 13. É o 12, Jesus amado. Fica aí para mim, Júnior. Está no 90. Dez. Desci muito, 10. Está no 10. Os dias da nossa vida chega a quê? Chega a quê, igreja? 70 anos. E se algum, pela sua robustez, chega a quê? Passou disso, o orgulho dele é canseira e, pois cedo se corta e vamos voando. Moisés, quem escreve esse salmo é Moisés. Moisés tem 120 anos de idade, tá? Com toda a saúde, sobe a colina de Moabe, vê a terra prometida. Deus fala, você não vai entrar lá porque era para falar com a rocha, você feriu a rocha, que simboliza Cristo, você não vai entrar. Ele escreve esse salmo e o corpo dele desaparece, os anjos que vai fazer o enterro. Então ele está dizendo que a duração do ser humano é 70 anos, de uma geração. Natureza forte, 80. Tá? Passou dos 80, está na hora extra. Essa é a realidade da geração. A nação de Israel, até 70, você tem que ir bem, viu? Passou de 70, se dentro da sua família ninguém tem pressão alta, ninguém tem colesterol, ninguém tem diabetes, você vai longe. Você vai longe. Entendeu? Mas se tem na genética do seu pai e da sua mãe, é complicado esse negócio. Tá? Mas até os 70, você servindo a Deus, né, fazendo o padrão certinho, né? Você vai. Biblicamente. Passou dos 80, se voa. Então, igreja, a nação de Israel fez 70 quando? A nação de Israel fez 70 quando? Em 2018. Por quê, pastor? Porque em 1948, no dia 15 de maio, Oswaldo Aranha era o ministro da época aqui, representando o Brasil, e deu voto lá, voto Minerva. E aí o que aconteceu? A nação voltou a morar em Israel, a Segunda Guerra Mundial, morreu 6 milhões de judeus, aquela coisa toda, e ela começou a ser instituída, se cumpriu Isaías, né? Poderia nascer uma nação só num dia só? Então se cumpriu lá o livro de Isaías. Então que se em 2018 ela fez 70 anos, em 2028 ela faz 80 anos. Em 2038 ela faz 90 anos. Está vendo como Jesus está próximo? Em 2028 agora ela vai fazer 80 anos. Tá? De 2028 em diante, a qualquer momento, a qualquer instante, e a igreja, Jesus vem. Tá? Volta lá para o texto. Vou acabar lendo, senão não vou acabar dando o estudo. Em verdade vos digo que não passará essa geração, que nem que todas as coisas se aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É Ele que fala isso. Mas, daqueles dias e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Tá? Ele não sabia porque estava aqui em corpo. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Por conta assim, nos dias anterior do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que o dia Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Dá continuidade? Acabou? Acabou. Então, é um texto totalmente de juízo. E finaliza com Mateus 25, 46. Coloca o 25, 46. O verso 46 é finalizando todo que está discorrido aí. Ó, e irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, Mateus 25, 46 é o encerramento de todo Mateus 24. Voltando agora para o estudo, depois dessa breve síntese. Tá? Vamos lá? Tal parábola encontra-se somente em Mateus, não tendo paralelo no Evangelho sinótico, a parábola da ovelha e dos bodes, devido à sua radicalidade, ele tem a sua origem, possivelmente em Jesus mesmo. Mateus pode ter entendido que os mais humildes dos irmãos eram, antes de qualquer coisa, as pessoas pertencentes à primeira comunidade, os primeiros 100 anos da igreja, né? A igreja de Efésios, as pessoas que decidiam por seguir as pegadas de Jesus, fazendo isso, transformavam-se muitas vezes em pessoas famintas, sedentes, nuas e presas, necessitando da solidariedade dos demais. Certamente não dá para excluir os seguidores e as seguidoras de Jesus da categoria dos demais, humilde dos irmãos e as irmãs. Mas restringi-lo a este grupo seria diminuir o alcance e a radicalidade da parábola. Mas, extraordinariamente, dessa parábola não está no julgamento em si. O que chama a atenção não está no julgamento em si, mas no anúncio do seu resultado. O porquê ele irá separar a ovelha do bode. Em sua fundamentação, os mais esclarecedores e critérios de separação, o parâmetro de julgamento. Importa realizar as obras de amor, a caridade típica, tanto para os religiosos, a religiosidade e a piedade judaica, como os egípcios e persas. Realizar as obras de caridade, os mais humildes dos irmãos e irmãs, fazê-las do próprio Cristo, o Filho do Homem, que faz a separação e anúncio do resultado do julgamento, assim como a exposição de motivos. Cristo vem como Filho do Homem, Salvador de todo o povo da terra, e ao mesmo tempo como Rei, como Messias e Juiz. Então é Ele que vai separar. Terminou o período da grande tribulação, os que não foram arrebatados, que é uma grande quantidade de pessoas que não foram arrebatadas, por causa do Evangelho que não está mais transformando as vidas. Ninguém quer relacionamento com Cristo, tá? Sempre foi assim. Nos dias antes do dilúvio, só se salvou quem? Quem foi arrebatado antes do dilúvio? Só Noé. Só Enoque. Quando isso aconteceu, já existia, Adão já tinha sido expulso do paraíso 1564 anos. Então, em 1564, Deus só escolheu, quase 2000 anos de história, Deus só escolheu a família de Noé. Tá? Voltando 400 anos, Deus só escolheu Enoque. Não será diferente para o arrebatamento da igreja. Não será igreja. Se você não tiver um relacionamento, se você só for crente nessas 4 paredes, lá você não mostra Cristo. No seu relacionamento, você não imita Cristo. O seu é que coordena. Sinto em dizer. Tá? Fator histórico dessa parábola. Jesus aproveita-se desse contexto cultural, conta a parábola, onde fala sobre a separação das ovelhas e das cabras aos bodes. Ele, Jesus, é o pastor que está na porta do aprisco, separando as ovelhas dos cabritos e do bode. A distinção das ovelhas e das cabras, ou bode, como queira, é possível devido à coloração do pelo. Mesmo à distância, o pastor consegue distinguir a ovelha da cabra. A cabra e a ovelha são animais diferentes um dos outros. E mesmo assim, ambos pastam junto. As ovelhas são animais mansos, obedientes, ingênuos, facilmente pode se perder. As ovelhas dependem da condução de alguém, que é um pastor. A cabra não. Pelo contrário, são desobedientes, destruidoras de campo e de espécies de ave. A cabra, ela não só pasta a relva,
ela trepa na árvore para comer as folhas da árvore também. Você nunca vai ver uma ovelha trepada numa árvore. Agora, a cabra sim. Já viram? É interessante, não tem mão para pegar e consegue subir lá, tá? É interessante isso. Tá? Então a destruição da vegetação, impossibilitando uma boa alimentação das ovelhas. Na Palestina, mesmo pastando junto das ovelhas, os cabritos eram considerados inúteis devido à destruição da causa, né? Tinha que separar, porque senão ele comia toda a pastagem das ovelhas. Tá bom? Uma nota teológica, amados, não é diferente para os dias de hoje. Olhando para essa parábola usada por Senhor Jesus para destacar que a ovelha e o cabrito continuam pastando junto neste mundo, assim como era possível diferenciar um dos outros pela cor do pelo. Ainda hoje é possível diferenciar as ovelhas dos cabritos pelo critério anunciado por Jesus. As ovelhas têm uma fé prática no amor, e os cabritos e bode apenas causam destruição. Então, é fácil trazer para os dias de hoje. Dá para montar até uma pregação em relação a isso, tá bom? Uma verdade sobre essa parábola, igreja. A parábola das ovelhas e das cabras ou dos bodes nos ensina que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas de amor e serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados, e que essas ações serão julgadas no final dos tempos. O apóstolo Paulo, em sua carta, constantemente exorta os crentes a viverem em amor e servirem uns aos outros, mostrando que o amor não é apenas um sentimento, mas uma... Trazendo para os dias de hoje, o amor dos crentes, vem cá. Pode ser, meu irmão. Empresário, mora numa mansão, carro do ano, entendeu? Carro do ano, empresário. Ô, meu amigo, tamo junto, irmão. Tá? Vem cá. Estou dando um exemplo, não conheço a vida particular dos dois. A paz do Senhor, tudo bem? Legal. A cabeça do ser humano hoje, você vale o que você tem. Se você tem, você vale o que você tem. Não importa o seu caráter. Te julgam pelo celular, te julgam pela roupa, te julgam pelo carro, te julgam por tudo. Se você tem, se chega. Se não tem, esta é a realidade. Só que o crente não pode ser assim. O crente não pode ser assim. E os crentes estão sendo assim. Entra na internet, é um acusando o outro. É uma tristeza, tá? Então, igreja, eu fiquei na política, trabalhando, não participando, prestando serviço, que todo mundo já sabe a minha história. O que eu pude perceber, que a política de Brasília e a política da igreja dos dias de hoje está igual. Essa é a realidade. Ninguém quer Cristo, quer cargo. Essa é a realidade. Se convida alguém para trazer, para pregar, quer saber o quanto entra de dinheiro de oferta para ele fazer o valor. Teve um pregador aí que pregou na igreja de um pastor conhecido nosso, muito usado por Deus. E esse pastor, que é parente nosso também, né, deu toda a indicação, deu o número, aquela coisa toda. Só com valor, não é verdade? E a agenda dele cheia. Eu falei, meu Deus do céu, que benção, hein? Eu fiz o convite, né? E o que acontece? Naquele valor, eu fiz uma oferta. Falei, olha, eu posso pagar 2/3 desse valor. Nos ajuda, somos uma igreja simples, humilde, tá? A resposta dele, não posso, porque vai causar distinção, porque vão saber que eu fiz esse valor aí e nas outras igrejas é outro valor. Deus abençoe a sua vida. Falei, amém. Tá? Então, hoje, o povo cristão está dessa maneira. Quem rege é o dinheiro. Tá? Você está na mídia, você é o cara. Não importa se você tem unção ou não. Porque hoje os cultos são emocionais. Se trazer um cantor que está na mídia, tá, encher a igreja aqui, tu chora, tu fala ali, coisa bonita, ou não falou comigo.
Você não importa se a vida do cara, da pessoa está no altar. Isso não é importante, isso não é relevante. O que é relevante é a emoção que você sentiu ali na hora. Se tiver luz piscando então, e soltando fumaça branca, apagou as luzes e, ai Deus amado, o céu é o limite. É assim, igreja. Por isso que o arrebatamento é para poucos. A porta continua estreita e o caminho é apertado. Tá? Vamos lá. Ele lembra que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E que o cristão deve seguir o seu exemplo. Paulo encoraja a prática da benignidade, misericórdia, perdão mútuo. Você vê isso dentro das igrejas? Não, você não vê isso dentro das igrejas. De jeito, maneira alguma. Se a igreja é dividida em órgãos, a mocidade quer sobressair sobre os varões quer sair sobre as irmãs do ciclo de oração, aquela coisa toda, uma concorrência. Se é para escolher o uniforme, é uma briga, aquela coisa toda. É assim. Não há amor. Tá? Aonde se mais vê contenda na igreja. Assim como Deus perdoou os crentes em Cristo, Ele adverte contra o julgamento e a criação dos obstáculos para os irmãos na fé, incentivando a construção de relacionamentos saudáveis. Paulo enfatiza que o amor é o vínculo da quê? Perfeição. Vem cá. Vem cá. Vamos nós ser aqui trabalhando junto. Tá? E aí o que acontece? As ideias não se somam para a perfeição. Não. A ideia dele tem que prevalecer, a minha tem que prevalecer. Se não prevalecer, eu já quero criar contenda com você, já quero criar contenda com você. A minha ideia tem que... Eu sou assim. Espera aí. Não, você não é assim. Você é imitador de Cristo. O Cristo que você imita não é assim. É terrível. Então, quando eu olho para as parábolas do Senhor Jesus, eu falei, Jesus, tem misericórdia, me converte. Essa é a realidade. Por isso que a leitura da Bíblia é essencial. A leitura da Bíblia vai apontar o dedo assim para você. Ó. Principalmente a carta paulina. Você é pecador. Você precisa se arrepender. Você precisa se humilhar. Igreja. Tá. Obrigado. Paulo enfatiza que o amor é o vínculo quê? Da perfeição. E os crentes devem quê? Se revestir desse vínculo. Não de unhada. Não de julgamento. Não de divisão, não de separação, de jeito, maneira alguma, tá? Assim como de outras virtudes cristãs, como a humildade e a mansidão. Está difícil encontrar isso com lente de aumento, está difícil. A síntese dessa parábola, a parábola das ovelhas, dos cabritos ou dos bodes, faz parte do discurso do Monte das Oliveiras. Uma parábola é uma história curta, simples de comparação. Jesus usou as parábolas para ensinar as verdades espirituais por meio de situações terrenas. Tá? Jesus começa a parábola dizendo que ele se refere ao seu retorno em glória para estabelecer o seu reino, no verso 31, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Que trono é esse? Será no monte de Sião, será na cadeira de Davi. Assim como Davi reinava julgando de Sião, ele agora é eterno. Ele governará o mundo de lá. 1000 anos na terra será restituído. O ser humano vai viver 1000 anos como nos dias do Éden. Será uma maravilha. Pastor, tem gente que vai pecar? Tem gente que vai pecar. Só que não mais será tentado por Satanás. Satanás estará preso juntamente com todos os seus demônios. Só que a nossa natureza é má. Jesus reinando, a terra reformada, milênio, e terá pessoas pecando? Terá. Portanto, o cenário desse evento é o início do milênio, após a tribulação. Todos que estiverem na terra naquela época serão levados para o Senhor, e Ele os separará. Entendeu? O pastor que separará as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Verso 32 e 33. As ovelhas são aquelas que foram salvas durante a grande tribulação, e os bodes são os não salvos que sobreviveram à grande tribulação, porque haverá um julgamento ali, igreja. Entendeu? Por quê? Os que foram arrebatados, os que morreram em Cristo Jesus, estão lá no paraíso. O toque da trombeta será para ele e para nós que estiver vivo.
Tá? Então, essa parábola encaixa para o período final da grande tribulação. As ovelhas direitas de Jesus são abençoadas. As ovelhas à direita de Jesus são abençoadas por Deus e o Pai recebem uma herança. O motivo é declarado: quando estiver doente ou na prisão, fosse me visitar. E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre o que fizer a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequenininhos, a mim fizeste. O verso 39 e 40. Os bodes à esquerda de Jesus são amaldiçoados com fogo eterno do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 41. Tá? A razão é dada a eles, tiveram a oportunidade de ministrar ao Senhor, mas não fizeram nada. O verso 42 e 43 vai dizer isso. E os condenados perguntam: mas então, eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão e não cuidaste? Verso 44, Jesus responde: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um deste mais pequenininho, deixaste de fazer a mim. O verso 45. Jesus então termina o discurso com uma contraste. Eles irão para o quê? Mas os justos irão para a vida eterna. É o juízo final, igreja? É o juízo final? É o juízo do trono branco? Não. Por quê, pastor? O juízo do trono branco é após o milênio. Satanás é solto. Tá? Aí é instaurado o trono branco e o Senhor julgará. Ele julgará desde de todos que passaram pelo planeta. O julgamento, esse período agora é o julgamento da graça. Arrebatamento, grande tribulação. Os que sobraram da grande tribulação vai separar as ovelhas e os bodes. Tá? Entrou o milênio, ele reinando lá. A igreja junto com ele aqui reinando. A terra, coisa maravilhosa. Coisa de bênção, não é o que você vê hoje não. Tá? No final, tá? E é instaurado o trono branco. Aí ele vai julgar todos. E o interessante, os que estão mortos aí na região dos mortos, que é o inferno, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Pastor, quem está na região dos mortos sem Deus, pode entrar na vida eterna com Deus? Sim. Sem sombra de dúvida. E vou te dizer mais, tá? Praticamente, a grande parte será judeu. Será judeu. Por quê, pastor? Porque o texto sagrado vai dizer que os livros foram abertos. E os livros das obras. Tá? A salvação é dom de Deus. Mas nesse período aí, o livro das obras. Então, muitas pessoas que estão na região do morto sem Deus, no dia do juízo final, entrarão para o gozo eterno. Porque fizeram as suas obras. Quem aqui não teve contato com uma pessoa do passado? Comentário, né? Ah, o seu bisavô era um homem bom, um homem, aquela coisa toda. Então, terá esse período, porque o Senhor Jesus sabe julgar. Então, no trono branco, julgarão todos que passaram por esse planeta. Tá? Todos. Até antes de Adão. Não quero entrar nessa área, porque senão, mas até antes de Adão, os que passaram aqui vão ser todos julgados. Na parábola das ovelhas e dos bodes, estamos vendo um homem redimido e salvo, e os homens condenados e perdidos. As obras mencionadas na parábola não são causa da salvação, mas o efeito da salvação. As ovelhas agirão como caridade, dando comida, bebida, roupa aos necessitados da época. Os bodes não demonstram caridade. Isso parece resultar em salvação para as ovelhas e condenação para os bodes. A mensagem central da palavra das ovelhas e dos cabritos é que o povo de Deus ama os outros. As boas obras resultarão no nosso relacionamento com o pastor que é Cristo. Os seguidores de Cristo tratarão os outros com bondade, servindo como estivesse servindo o próprio Cristo. Os não regenerados vivem de maneira oposta. Embora os bodes passarão de fato a realizar atos de bondade e caridade, seus corações não estão corretos com Deus. As suas ações não têm o propósito correto de honrar e adorar a Deus. Faz com segundas intenções. Um aspecto extraordinário dessa parábola, o justo aos quais o Senhor se refere nesta parábola,
como aquele que cuidaram da necessidade, não sabia quando era comida, água ou roupa, porque não fizeram aquilo com segundas intenções, né? E o rei lhe perguntaram, quando fizeram essas coisas? A resposta emocionada de Jesus foi que cada ato de gentileza que fizeram para as outras pessoas, fizeram para ele. Dá continuidade. E ele afirma, o rei respondeu e lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizeres a um desses meus pequenininhos, fizeste a mim. Surge a dúvida sobre a quem se refere a expressão, os meus pequenininhos irmãos. O entendimento mais comum é que seja qualquer pessoa necessitada. Alguns comentaristas sentem que se refere aos discípulos de Jesus do passado e do presente. Outros dizem serem os missionários, outros acreditam que falam dos judeus. A interpretação qual mais casa com as passagens e outros ensinamentos de Jesus, com a parábola do bom samaritano, é que Jesus se refere a qualquer necessitado. E qualquer ato de misericórdia para com eles é feito para o próprio Deus. Os cristãos são chamados para não apenas amarem Deus, mas também o próximo. Levarem o desvelos de Jesus tem aos necessitados e tomarem as medidas necessárias para atendê-los. Conclusão e final. Jesus, como juiz, separará aqueles que responderam da maneira que puderam, daqueles que o rejeitaram. Talvez não consigamos distinguir agora, já que não conhecemos o segredo do coração das pessoas, mas eles poderão fazê-lo com a mesma facilidade com que um pastor separa o seu rebanho para o aprisco. Ele é o juiz competente e justo e podemos confiar nele para fazer o seu trabalho. Amém? Pastor, foi muita informação. Eu não trouxe papel e caneta, não marquei nada. As próximas traga, porque existe parábolas escatológicas. E eu sou obrigado a voltar a alguns textos escatológicos para relembrar. Tá? Porque quem não conhece muito a Bíblia, vai ler um texto, vai fazer uma miscelância tremenda, com um juízo final como agora. Você entendeu? Porque é interessante, esse livrinho que você carrega na mão aí, você entender, vai gerar mais fé, vai gerar mais bondade. Você quer ser parecido com Cristo, não quer só apenas aprender. O fator de aprender a Bíblia é praticá-la. Se não praticar, não adianta nada. Amém, igreja? Quem entendeu pelo menos 10%, levanta a mão. Já é um, né? Quem entendeu 50%? Opa, 80%, 100%. Jesus amado. Por favor, venham, porque essas parábolas elas são interessantíssimas. Vai aumentar a sua fé. Igreja, eu vou te dizer um assunto bem interessante. Isso é bem notório que possamos entender isso. A partir do momento que você cria um relacionamento com o Espírito Santo, tá? As coisas na sua vida mudam. Você deixa de ser um crente e se torna um crente genuíno. Esta é a realidade. Como isso ocorre? Aprendendo a Bíblia. Então, escute terça-feira, venha. Não venha corpo presente só para ouvir. Embora a apostila será dada aí. Todo mundo está nesse grupo do WhatsApp? Todo mundo? Quem não está, levante a mão. Quem não está? 1, 2. Meu irmão